programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Para iniciar a nossa programação, a irmã Lene traz um provérbio para nós. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Desfrutar do provérbio de hoje, que diz assim: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Provérbios 16, 22. Temos como título Entendimento Espiritual. Ao rejeitar a proteção e cobertura de Deus no jardim do Éden, o homem se estribou em sua própria sabedoria e conhecimento. Perdeu totalmente o rumo de sua vida. Sem nenhuma direção, passou a andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 17 e 18. Por essa razão, Moisés estava deveras preocupado com o povo de Israel. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Deuteronômio 32, 28. Devemos reconhecer a nossa condição, confessar os nossos pecados e buscar o conselho do Senhor para saber o caminho que devemos seguir, a fim de não sermos como o primeiro Adão ou como o povo de Israel. Permitamos ao Senhor nos guiar em sua vontade, tal qual o cavalo ou mula com freios e cabrestos se permite ser direcionado pelo caminho. Salmos 32, 9. Devemos ainda buscar o Senhor para ter compreensão completa sobre sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Romanos 12, 2. Portanto, assim como Paulo orou em favor dos colossenses, temos de pedir ao Senhor que transbordemos de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1, 9. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento espiritual, seremos como os judeus que têm zelo por Deus, porém com entendimento. Romanos 10, 2. Busquemos assim tal compreensão, a fim de sermos diferentes, únicos e peculiares, tendo zelo e compreensão sobre as coisas de Deus. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã, neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir, com mais provérbios, palavra de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Lauriene Jesus. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Leitura do alimento diário, leitura bíblica, João 6, 60 a 67. Ler com oração. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. João 6, 68. Jesus tem as palavras da vida eterna. Enquanto alguns discípulos abandonaram Jesus,
por achar seu discurso muito duro, outros foram simples e permaneceram com ele. E o Senhor lhe esclareceu o sentido daquelas palavras. João 6, 60 a 66. Comer sua carne e beber seu sangue significava comer a palavra. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 63. Quem deixou de seguir o Senhor ficou sem compreender, mas quem permaneceu ganhou revelação. Ainda assim, Jesus disse que havia descrentes entre eles. Versículo 64. Esse descrente são os que não crê na palavra de Jesus. Da mesma forma, hoje, há quem não consegue crer na palavra profética. E além dos descrentes, havia também um traidor entre eles. Vemos, portanto, que o Pai entregou um grupo seleto de pessoas para o Filho cuidar. Versículo 65. Você quer fazer parte desse grupo? Então seja simples e obediente. Não seja um descrente ou um traidor. Não há nada melhor do que receber o cuidado do Senhor. Após os discípulos o abandonarem, Jesus voltou-se para os 12 que permaneceram e lhe perguntou: porventura quereis também vós outros retirai-vos? João 6,67. Jesus lhe ofereceu a chance de ir embora. Ele não faz concessões, nem mesmo recorreu a algum tipo de troca de favores para permanecer. Também hoje o Senhor deseja que permanecemos, porque cremos em Sua palavra. Quando cremos, da mesma resposta do apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Versículo 68. Para quem iremos? Não temos outro caminho. Jesus é o único que tem as palavras da vida eterna. Já vimos que os líderes judeus estavam cegos pela inveja e pelo desejo de manter sua posição. Por isso não conseguiam aceitar Jesus. Outros estavam cegos porque queriam apenas o pão material, mas a missão de Jesus não era essa. Os muitos discípulos que haviam crido em Jesus, por causa dos sinais que ele fazia, abandonaram-no quando ouviram uma palavra fora do convencional. Como não compreenderam, com sua mente natural, deixaram de seguir o Senhor. Apenas o quarto grupo permaneceu, porque reconheceu que Jesus tinha as palavras da vida eterna. Esse foi o único grupo que conseguiu ver, que não era cego. Como receber essas palavras? No livro de Hebreus, lemos: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Como temos enfatizado no Antigo Testamento, Deus falou ao povo de Israel por meio dos profetas. A palavra profética é a palavra de Deus falada por intermédio de profetas. Hoje Deus fala à igreja mediante seu Filho Jesus Cristo. E como Jesus Cristo fala conosco? Por meio de seus profetas. Se no Antigo Testamento Deus falava com o povo de Israel por intermédio dos profetas daquela época, hoje na era do Novo Testamento é o Filho quem fala por meio dos seus profetas mediante a palavra profética. Escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. A frase que mais tocou no meu coração é que nós precisamos ser simples e obedientes. Jesus é nosso amado Senhor, e um bom dia a todos.
preenche plenamente para governar-nos totalmente. Nesta terra hoje somos a realidade do milagre mais bonito que se deu. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade e nos fez habitação do próprio Deus. E nos fez habitação do próprio Deus. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Escolhidos e predestinados, somos realmente abençoados. Cristo nos preenche plenamente para governar-nos totalmente. Nesta terra hoje somos a realidade do milagre mais bonito que se deu. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade e nos fez habitação do próprio Deus. E nos fez habitação do próprio Deus. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Yeah, yeah, yeah. E somos escolhidos. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Hoje, dia 5 de junho, estamos aqui mais uma vez. Agradecemos ao Senhor que nós podemos abrir os nossos olhos, né? Isso é uma grande misericórdia que o Senhor deu para nós. Oportunidade de servi-lo. Olha que riqueza, irmãs. Nós todos os dias temos um novo começo com o Senhor, né? E assim nós podemos ser úteis nas mãos de Deus. A maior alegria nossa é poder servir o Senhor, né? Com singeleza de coração. E assim, todos os dias que eu abro os olhos, eu já abro louvando o Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje ainda posso ter um dia que será contado, né? Na tua presença. Isso é maravilhoso, irmãs, os nossos dias serem contados pelo nosso Deus, né? Ó Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que nós possamos ganhar de Ti nesta manhã, Senhor. Através da oração, da leitura bíblica, através desse contato que a gente tem com a palavra, que possamos nos aproximar mais de Ti na leitura bíblica de hoje. Aleluia. Amém, irmãs. Vamos iniciar então a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos abrir agora nosso coração e a nossa Bíblia e vamos desfrutar de 2 Samuel, né? Nos despedindo já do livro de 2 Samuel. Vamos ver o capítulo 24. Vamos lá. O levantamento do censo.
Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e o que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Amadas irmãs, nós já vimos censo aqui, né? Nós vimos em números o Senhor mandando fazer o censo, né? Mas aqui, veja bem, nós vimos no primeiro versículo que a ira do Senhor se acendeu e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e levante o censo de Israel e de Judá. Então, o rei deu a ordem para Joabe. Só que você vai entender aqui o porquê que ele fez algo que não agradou o Senhor. O Senhor mandou ele fazer o censo, mas quando ele passou essa ordem, o coração de Davi se orgulhou, certo? E aí ele pecou. Por quê? Porque ele queria saber quantas pessoas tinham embaixo do seu domínio ali, debaixo do seu reino. E isso não agradou o Senhor. Então nós vamos ver agora que ele vai receber um castigo. E o Senhor trata Davi como um pai, né? E dá o direito para ele de escolher que tipo de castigo ele vai querer levar. Davi escolhe o castigo. Versículo 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do seu servo, porque eu fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor: eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo? Ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado. Porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram?
Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Vocês percebem o coração de Davi, irmãos, né? Ele preferiu cair nas mãos do Senhor. Ele não escolheu nenhum dos 3 castigos, tá? E preferiu cair nas mãos do Senhor. Por quê? Porque são muitas as suas misericórdias. Ele sabia que o Senhor agia com misericórdia. E o Senhor fez isso. Embora morreram 70 mil homens do povo. Mas, olha, o Senhor mudou de ideia. Pensa nisso, irmão. O Senhor pode mudar de ideia. Olha só, né? Isso é misericórdia, irmãs. E o Senhor mandou parar com a peste. Parar. Mas, o que o Senhor fez alcançou o seu objetivo. Qual era? Levar Davi ao arrependimento. Quando Davi viu o anjo que feriu o povo, ele disse, Senhor, eu é que pequei. Eu é que sou culpado, Senhor. Porque o Senhor estava julgando Davi, matando o povo. E isso doeu no coração dele. Disse, Senhor, eu que pequei, Senhor, esse povo não fez nada. Eu pequei. Castigue a mim. Castigue a minha casa do meu pai, não a eles. Então, nós vimos aqui que o objetivo foi alcançado, né? Houve o quê? Arrependimento. Então, muitas vezes, irmãs, nós passamos por situações tão difíceis porque a gente não conhece a nós mesmos, né? A gente não se conhece, não é isso? Quando nós passamos por tribulações, aí a gente vê, meu Deus, olha quem sou eu, né? Senhor, a culpa é minha. A gente age aqui como Davi, né? Senhor, eu é que sou culpado, né? E aí é um arrependimento cabal. É isso que o Senhor quer, né? Ele nos castiga, nos disciplina, mas é para aproveitamento, né? Então, se você sofrer sem você se arrepender, sem você mudar, o Senhor ganhar o seu coração, isso é sofrer em vão, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades para crescer em vida, né? E isso aconteceu com Davi. Versículo 18. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Deus, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. E termina aqui o livro de 2 Samuel. Que nós possamos meditar nessas palavras, né, que a gente leu. E isso vai ser de grande ajuda para a gente, né? A gente vai poder receber muita luz, irmãs, muita luz. Capítulos aí, 1 e 2 Samuel. Não percam o próximo capítulo amanhã, tá? Eu aguardo vocês porque amanhã tem mais. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para você Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Bom dia, querida irmã Lene. É com você agora. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos 123, Provérbios, capítulo 16, versículos 21 a 23
e Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Iniciando com Salmos, capítulo 123, oração por compaixão. A ti clamo, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 16, versículos 21 a 23. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a presunção dos seus lábios. Capítulo 3. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com os que lhes tinha acontecido. A pregação de Pedro no templo. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado-se Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor,
venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falavam depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Até amanhã com mais a leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição.
Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje. Quem está no comando? Recebam com carinho, Taíca Saleb. Marido e mulher são como pilotos e copiloto de um avião, cuja tarefa é levar o restante da tripulação, os filhos e os passageiros, parentes, amigos e colegas, ao seu destino. É fundamental que eles tenham o mesmo plano de voo, a mesma direção e objetivo. No caso do piloto e do copiloto, sabemos que antes de assumir uma aeronave, eles passam por rigorosos treinamentos devido à responsabilidade que terão pela frente. Porém, poucos são os casais que, antes de se casar, preparam-se ou são preparados adequadamente para enfrentar a complexa vida conjugal, que também passa por turbulências e obstáculos exteriores, problemas e defeitos interiores. De qualquer maneira, duas coisas são extremamente importantes para o piloto e copiloto: conhecer a aeronave e obedecer às orientações da torre de comando. Na vida conjugal, também precisamos conhecer um ao outro e aprender a ouvir e a obedecer às ordens daquele que está ou deveria estar no comando de nossa vida, Cristo. Investir tempo em diálogo, ser transparente quanto aos nossos sentimentos, conversar a respeito de tudo o que acontece conosco, compartilhar nossas vitórias e derrotas, pensar juntos sobre como educar os filhos, dividir tarefas, estabelecer metas e, é claro, orar juntos para que nossos planos não contrariem as orientações da torre de comando, farão de nós bons companheiros nessa viagem conjugal. Façamos assim e tenhamos todos uma boa vida familiar. Ó Senhor Jesus, Senhor, vem tomar o comando da nossa vida. Tu és, Senhor, aquele que está à frente do nosso viver, aquele que nos comanda e que sabe o que é melhor para nós. Por isso queremos descansar nessa viagem, sabendo que há aquele que pode todas as coisas, que nos conduz em segurança. Obrigada, Senhor. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Choro pelos muros de Jerusalém, pelas suas portas que já não se vêem, mas a chama dentro do meu coração arde mais que o fogo da destruição e me faz orar noite e dia. Choro pelos muros de Jerusalém, pelas suas portas que já não se vêem, mas a chama dentro do meu coração arde mais que o fogo da destruição e me faz orar noite e dia. Senhor, me entrego, vejo tanto se fazer e não me nego a te obedecer. Desejo tua obra cumprir, teus muros reconstruir e fazer daqui o meu lugar,
descansar até que o Deus dos céus também na terra haja um reino pra ti. Meus sonhos, meus planos são teus. Meus passos, meus laços são teus. Meus sonhos, meus planos são teus. Meus passos, meus laços são teus. Senhor, me entrego, vejo tanto se fazer e não me nego a te obedecer. Desejo tua obra cumprir, teus muros reconstruir e fazer daqui o meu lugar. Vou me levantar e edificar, fechar as brechas que houver dentro em mim. Não vou descansar até que o Deus dos céus também na terra haja um reino pra ti. Meus sonhos, meus planos são teus. Meus passos, meus laços são teus. Meus sonhos, meus planos são teus. Meus passos, meus laços são teus. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a nossa querida irmã intercessora Terezinha Soares dos Santos. Seja bem-vinda, amada irmã. Oh, Senhor Jesus, bom dia, amados irmãos, amados ouvintes. Bom dia aos patrocinadores do programa Mães Amorosas. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? E quero deixar um versículo para nossa meditação espiritual, né? Que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Veja como que a palavra de Deus realmente é poderosa. Louvado, agradecemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor por essa palavra, né? De Hebreus capítulo 4, versículo 12. Senhor, eu quero nesta manhã agradecer pela vida de cada ouvinte desse programa, para que possa realmente ganhar luz e vida na Tua palavra. Senhor Jesus, entre em cada lar, em cada família, esteja abençoando, Senhor, com toda sorte de bênção. Sabemos que as necessidades são grandes, uns passando por necessidades físicas, outras passando por necessidades materiais, espirituais, enfrentando necessidades das mais variadas, cada um uma situação em que somente o Senhor, que muitas coisas nós podemos resolver, há problemas que nós temos condição, mas tem coisas que é só o Senhor na nossa vida, e aí nós recorremos ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, ó Senhor Jesus, grava, Senhor, esta palavra deste dia, que possa realmente ficar gravada no coração dos ouvintes e que possa inculcar essa palavra no coração, na mente, imprimir na mente e no coração, para que em determinados momentos possam vir à tona, se lembrar dela e fazer uso dessa palavra
que vemos a Tua palavra é a vida para nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida de cada ouvinte, ó, por todas as famílias, por todo que estiver acompanhando esse programa. Amém? Agradeço a todos que estiveram ouvindo, acompanhando, que estiveram conosco aí ligadinho. Obrigado por mais este dia. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? De manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã apresento minha oração e fico esperando. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas, por tua bondade e graça que comigo estão durante todo o dia. Ainda ao deitar comigo estarás, minha alma guardarás em tuas mãos enquanto eu durmo. Em paz me deito, então logo o sono vem, pois só tu, Senhor, me faz seguro.